Olá, você que está conectado comigo aqui no YouTube, eu sou Fabrício Correia, estamos iniciando mais uma live sobre as eleições municipais de 2020. Você já sabe que toda terça-feira, 19h30, nós temos um encontro marcado aqui no YouTube para discutirmos temas, informações, dicas e orientações para você que é um pré-candidato a prefeito, a vice-prefeito ou a vereador, ou você mesmo que vai militar nessa campanha eleitoral desse ano, ou você que vai trabalhar como um assessor jurídico, um assessor contábil, ou você que vai trabalhar na área de marketing. É importante que vocês acompanhem as nossas lives, pois nós temos informações importantes, informações que vão trazer conhecimento para você de como você se comportar nessa eleição municipal desse ano de 2020. É muito importante que você faça a sua inscrição aqui no nosso canal para você receber sempre informações pontuais sobre as eleições desse ano de 2020 e ativando o sininho você também recebe a notificação na hora que o nosso vídeo é publicado ou quando a nossa live é iniciada. Então, por favor, faça aí a sua inscrição e ative o sininho, você ajuda o nosso canal e eu te ajudo com informação e com conteúdo de qualidade para você colocar na campanha eleitoral desse ano de 2020. Olha, gente, nesta semana, especificamente dia 15 de agosto, nós estaremos a 90 dias da eleição municipal desse ano de 2020. E é muito importante que você tenha ciência que 3 meses antes da eleição, muita coisa acontece. Muita coisa deve ter já tomado algumas ações e muitas outras ações devem ser tomadas com até 90 dias antes da eleição. Então, o que eu quero trazer para você são informações de como você deve agir de agora até o dia 15 e depois do dia 15 de agosto também. Vale destacar, é importante eu dizer isso para vocês, sobre o adiamento da eleição desse ano. Antes estava marcado o primeiro turno para o 4 de outubro e o segundo turno para 25 de outubro. Agora, nós temos, após a decisão do TSE, juntamente com o Senado e com o Congresso, o adiamento das eleições municipais, já homologado, primeiro turno acontecendo dia 15 de novembro e o segundo turno dia 29 de novembro. Então, com isso, as datas que ainda não estavam vencidas, elas também sofreram adiamentos. E uma delas é o dia 15 de agosto. No dia 15 de agosto, para você ter uma ideia, se você ainda não fez a sua desincompatibilização, que é o afastamento de cargo público para concorrer à eleição municipal, você deve ficar atento a essa data, pois nesse dia é o prazo limite para você fazer a sua desincompatibilização. E nós vamos falar daqui a pouquinho sobre esses cargos que devem se desincompatibilizar, sobre como você deve proceder para fazer a desincompatibilização. Nós tínhamos outras duas datas que já foram vencidas. A primeira era o dia 4 de abril, 6 meses antes da data anterior para a eleição, e a segunda para o dia 4 de junho, que eram 4 meses antes da data anterior da eleição. Como a votação para a alteração da data da eleição municipal ela foi realizada no finalzinho ali de junho, início de julho, a data do dia 4 de julho, que seriam 3 meses antes da eleição, essa data ela foi adiada. Com isso, o prazo também para o afastamento do cargo com 3 meses antes, ele sofreu uma alteração. Então nós vamos passar para vocês aqui alguns cargos que devem fazer agora esse afastamento, mas eu quero dizer para você o seguinte, essa aqui não é uma informação concreta. É apenas uma informação oficial que está disponível no site do TSE, mas é muito importante que você, pré-candidato, que você faça consulta ao setor jurídico do seu partido ou aquele advogado de confiança que você tem. Por quê? Eu estou passando uma informação, mas existem alguns braços em cada cargo que às vezes a pessoa gera alguma dúvida. Alguns casos específicos, e esse caso específico é o que você deve consultar aí com a assessoria jurídica do seu partido. Eu vou falar aqui alguns cargos que devem fazer a desincompatibilização agora,
até a próxima sexta-feira, já porque no sábado é o data limite e sábado, dia 15 de agosto, muitos órgãos aí estarão fechados. Então, uma orientação é que na quinta, sexta-feira, você já faça a sua desincompatibilização. Então, vamos lá. Dentro da advocacia, você tem o advogado-geral da União, o advogado de convênio com a OAB, o assistência judiciária, esses devem fazer o afastamento. Na assistência social, todos os assistentes sociais que pretendem concorrer também devem se afastar. Dentro das autarquias, né, e empresas públicas, sociedade mista e fundações públicas, também devem fazer o afastamento oficial. Você tem que preencher um documento solicitando esse afastamento, né, e fazer o reconhecimento devido, cartório, ou fazer lá dentro da prefeitura ou do órgão que você vai apresentar esse documento. Então, olhe também como que esse documento ele deve ser apresentado, tá bom? Nós temos aqui dentro do cartório, o cartório extrajudicial, né, o titular do cartório também deve se afastar. Cartório, os outros serventuários também devem fazer o afastamento oficial. A concessionária ou prestadora de serviço público, né, os cargos de direção, de administração ou representação. Fique atento a uma questão. Se você é um médico de um hospital particular, mas esse hospital particular ele recebe convênio do SUS ou de algum outro órgão público, você também deve fazer o afastamento. Então fique atento a essas questões. É um exemplo do que eu te disse sobre casos específicos. Eu trabalho num hospital particular, não trabalho para o município, sou médico, vou concorrer à eleição municipal. Olha, se você recebe recursos públicos, se afasta. É o melhor que você pode fazer. O Conselho Administrativo ou Fiscal de Sociedade de Economia Mista Municipal, Conselho de Agências de Regulação, se você é um membro, né, desse conselho, é importante, ou seja, é obrigatório que você também faça esse afastamento. Conselho de classe, com cargos de função de direção, administração ou representação, por exemplo, CREA, o CRECE, CRM, CRO, todos esses órgãos também você deve fazer o afastamento. O Conselho Deliberativo de Fundo de Previdência Municipal, cargo ou função de direção, administração ou representação. Os conselhos instituídos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, né, os conselhos municipais também, cônsul honorário de país estrangeiro também deve fazer, como defensor público também deve se afastar. Entidade civil sem fins lucrativos, se você é um dirigente, também deve fazer o afastamento. Professor, atenção professores, vocês devem se afastar 3 meses antes. Seja você um professor de escola pública, você deve fazer esse afastamento. E o professor no regime de CLT, que são das escolas particulares, também deve fazer esse afastamento temporário. Tá? Reitor de universidade pública, federal ou estadual, de natureza autárquica ou fundacional, também deve se afastar. Estagiário. É uma dúvida muito grande. Você é um estagiário aí do Tribunal de Justiça da comarca aí do seu município. Sim, você deve se afastar. Então, mas busque informações antes para saber qual é o estágio que você está fazendo. Porque aqui eu estou passando uma regra geral, mas existem as regras específicas. Tá? Chefe da Marinha, chefe das Forças Armadas, comandante de Distrito Naval, comandante do Exército, interventor de Santa Casa, juiz de paz, médico credenciado pelo SUS, um médico dirigente de entidade privada, mas que recebe, né, recursos públicos, como eu falei agora há pouco, o Ministério Público, né, o promotor ou outros funcionários do Ministério Público, presidente de partido político, deve afastar ou não? Claro que não, a não ser que você ocupe um cargo diferente aí dentro do seu município. Então deve ficar atento a essa questão. Chefe de missão diplomática, chefe do executivo candidato a cargo diverso, chefe do executivo candidato à reeleição, chefe dos gabinetes civil e militar do governo do estado e do Distrito Federal, dentro do Poder Executivo, chefe de órgão de assessoramento de informações, chefe dos órgãos de assessoramento direto, como civil e militar, da Presidência da República, os vice-governadores e vice-prefeito que não tenha substituído o titular nos 6 meses anteriores ao pleito, não precisam também.
magistrado, assessor da Câmara de Vereador, esse deve se afastar, assessor da Assembleia Legislativa, parlamentar, né, que tem titular de cargo legislativo, presidente de Câmara de Vereadores e de Assembleia Legislativa que não tenha substituído o prefeito, governador nos 6 meses anteriores ao pleito, o delegado da Polícia Civil, o delegado de polícia também, o delegado federal de ministérios, diretor-geral de Departamento de Polícia Federal, o policial rodoviário patrulheiro, o policial militar, atores, jogadores de futebol, árbitros e outros, jornalista, o radialista, apresentadores de programas e ou participantes, né, como comentaristas desses programas de rádio e televisão também devem se afastar. Profissionais liberais que prestam serviços ao município sem vínculo empregatício, proprietários de emissoras de rádio, secretários da administração municipal ou membros de órgãos, secretários de Estado, secretário-geral, secretário executivo, secretário nacional, secretário federal dos ministérios e as pessoas que ocupem cargos equivalentes, além do auditor fiscal, aqueles cargos em comissionamento, cargos relativos à arrecadação e fiscalização de impostos, taxas e contribuições de melhoria, o servidor público em geral, estatutário ou não, dos órgãos de administração direta ou indireta, o tesoureiro da prefeitura, no Tribunal de Contas da União, dos Estados do Distrito Federal, o membro desses tribunais, o sindicato, entidades representativas de classe, seja você presidente ou dirigente, também os funcionários desses sindicatos. Importante também os órgãos estaduais ou sociedades de assistência aos municípios. Os dirigentes também devem fazer esse afastamento. Olha, gente, a lista é muito extensa. Qual é a minha orientação? Vá no site do TSE, digita lá desincompatibilização. Tem lá uma lista de cargos à sua disposição, com os prazos, onde você pode checar totalmente a questão do seu cargo com o prazo que você precisa. E na dúvida principal, é importante que você converse com seu assessor jurídico do seu partido ou pessoal. É muito importante que vocês fiquem atentos a essa questão para você não ter problema lá na frente. Na campanha eleitoral de 2016, por exemplo, a gente vivenciou uma situação dessa. Um candidato nosso a vice-prefeito, ele fazia parte de um conselho fiscal de uma entidade que era mantida com dinheiro público. E ele não fez a desincompatibilização. E esse candidato ele teve que ser substituído. Então, da mesma forma eu digo a você, olhe totalmente todas as entidades que você participa. Se você tem um cargo na CDL do seu município, você deve se afastar. Se você tem um cargo em alguma outra entidade, você deve se afastar. Então fique muito atento a isso. Eu sei que tem pessoas que acabam participando de algumas entidades para compor diretoria e acaba não participando de forma assídua dessa gestão ou dessa administração. E depois acaba caindo no esquecimento e quando vai fazer o registro de candidatura, bate lá que você não fez uma desincompatibilização e aí você acaba perdendo todo o seu projeto político que você vem lutando aí há anos, há meses, né? E você quer agora ser um candidato, mas você acaba não podendo ser por essa questão jurídica. Então, converse com o seu assessor jurídico e busque essas informações, faça o documento de desincompatibilização para você apresentar no ato do seu registro de candidatura também. Ok? Nós vamos agora a um outro assunto muito importante, porque como eu disse para vocês, 90 dias antes da eleição, dia 15 de agosto, nós temos muitas coisas acontecendo. Para você ter uma ideia, eu vou passar para vocês agora a normativa, né, que acontece agora na questão da eleição, do calendário eleitoral, as novas datas que foram naqueles prazos que venciam lá em julho desse ano e que agora com a nova data, com a emenda constitucional 107/2020, nós temos um texto adaptado. Então nós precisamos tomar ciência disso, do que pode e o que você não pode fazer a partir do próximo sábado, dia 15 de agosto. Então a partir do dia 15 de agosto, são vedadas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade
de oportunidade entre os candidatos nos pleitos desse ano. Então, o prefeito ou o presidente da Câmara ou os secretários municipais, eles não podem nomear, não podem contratar de qualquer forma, né, seja demitir, não pode demitir sem justa causa, não pode suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios, dificultar ou impedir o exercício funcional e ainda, ex ofício, remover, transferir ou exonerar servidores públicos na circunscrição do pleito até a posse dos eleitos, né? Então, se você fizer isso, por exemplo, você tem a pena de nulidade do pleito de direito, ressalvados os casos de, vamos lá, nomeação ou exoneração de cargo em comissão e designação ou dispensa de função de confiança. Nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos tribunais ou conselhos de contas e dos órgãos da Presidência da República. A nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até 15 de agosto de 2020. Esses casos são os que podem haver, tá? A nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do chefe do Poder Executivo. E transferência e remoção de ex-ofícios de militares, de policiais civis e de agentes penitenciários. Realizar a transferência voluntária de recursos da União aos estados e municípios e dos estados aos municípios, sobre pena de nulidade do pleno direito, ressalvados os recursos destinados a cumprir a obrigação formal pré-existente para execução de obra ou de serviço em andamento, com cronograma já prefixado, bem como com os destinados a atender a situação de emergência de calamidade pública. Vamos entender isso aqui. Inicialmente, nós estamos falando da questão de nomeação de cargos. Se são cargos já previstos, como, por exemplo, um concurso público já aprovado, e você faria a nomeação agora, não tem problema. Você não pode criar novos cargos, contratar pessoas dentro desse prazo, após esse prazo, na verdade, do dia 15 de agosto. A questão da realização de transferências de convênios. Imagina a seguinte questão: no seu município você vai ter uma obra iniciada aí na semana que vem, né, depois do dia 15. Se essa obra ela tiver recursos oriundos do Estado ou da União, essa obra não pode ser iniciada, porque não pode haver transferências de recursos, certo? Agora, se essa obra já iniciou, ou seja, já tem um cronograma dela, ela pode permanecer sendo executada sem nenhum problema. Em síntese, não pode haver início de obra a 90 dias ou menos antes da data da eleição. Qualquer obra que for iniciada antes dessa data, ela pode prosseguir. Após essa data, não pode iniciar nenhum tipo de obra, ok? A partir do dia 15 de agosto também é a data a partir da qual é vedado aos agentes públicos das esferas administrativas cujos cargos estejam em disputa na eleição. O que nós temos em disputa esse ano? Prefeito, vice-prefeito e vereador. Então está proibido, atenção para os itens, a esses agentes, as seguintes condutas. Com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar a publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas de órgãos públicos federais, estaduais e municipais ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo os casos de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral, ou de publicidade destinada ao enfrentamento da pandemia da Covid-19 e à orientação da população quanto a serviços públicos e outros temas afetados pela pandemia, resguardada a possibilidade de apuração de eventual conduta abusiva nos termos do artigo 22 da Lei de 18 de maio de 1990. Olha aqui, até então, a 90 dias antes da data da eleição, era proibido qualquer publicidade de prefeituras ou câmaras, desde que só poderia ser feita a publicidade se caso fosse uma questão de extrema calamidade pública. Isso era permitido fazer.
nas eleições anteriores, na eleição presidencial, tudo isso era permitido fazer. A cidade passa por um momento de extrema calamidade pública, ou um excesso de número de casos de dengue, né, um alarmante número de casos, então poderia-se fazer esse tipo de publicidade. Nesse ano de 2020, foi acrescentado especificamente para esse ano que as prefeituras e câmaras elas podem fazer campanhas publicitárias orientativas e exclusivas à Covid-19. Então, por favor, se você é um pré-candidato a vereador ou a prefeito, se você se deparar com uma campanha da prefeitura da Covid-19, não vai cometer o equívoco de ir lá denunciar essa campanha, a não ser que a campanha ela esteja tendo gastos abusivos, né, que são passíveis de apuração. Mas eu estou dizendo isso porque é muito comum e como é algo que será a primeira vez, né, ou seja, algo inédito, vai ter pessoas que às vezes não vão estar bem informadas quanto a essa questão. Então as prefeituras elas poderão, a partir de 15 de agosto, manter as publicidades de Covid até a data do término da eleição sem nenhum problema. Claro, tem que observar a questão do abuso do poder econômico, se realmente os gastos estão condizentes com a realidade do município. Já os outros meios de divulgação, né, as outras publicidades, na verdade, como escola, como uma obra ou como uma informação. Não, isso aí não pode. Tá? É simplesmente e unicamente Covid-19. Qualquer outra campanha institucional está vedado a partir de 15 de agosto. Também é proibido aqueles que estão ocupando prefeito, vice-prefeito, secretários, os nossos vereadores, fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão fora do horário eleitoral gratuito, salvo quando, a critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria urgente, relevante e característica das funções do governo. Então, volto a dizer, se o secretário de saúde, se ele é candidato, na verdade ele já se afastou. Então, o secretário de saúde que ocupa o cargo nesse momento, ele não é candidato. Se ele for dar uma entrevista, ele pode fazer uma entrevista, ele pode fazer um pronunciamento, informando o número de casos, a questão de orientações sobre o Covid-19. Não tem problema nenhum. Ele não pode ir lá falar de obra, ele não pode ir lá falar de outros assuntos, tá bom? Então fique bem claro que o secretário de saúde, principalmente, ele vai continuar mantendo as informações à sua população. Então, também, a partir do dia 15 de agosto, é vedada na realização de inaugurações a contratação de shows artísticos pagos com recursos públicos. E também é proibido qualquer candidato comparecer a inaugurações de obras públicas depois do dia 15 de agosto. Fabrício, mas obras públicas, nós não vamos ter inauguração no meu município, é proibido. Olha, o governo federal, em alguns municípios, pode entregar uma obra, pode entregar lá uma rodovia que terminou de ser pavimentada, pode entregar lá um novo campus de uma universidade federal. Você que é pré-candidato a vereador ou a prefeito, você não pode nem comparecer à inauguração dessa obra. O próprio Estado pode também fazer uma inauguração, você também não pode participar. Fique bem claro quanto a essa questão. A partir do dia 15 de agosto até o dia 15 de fevereiro de 2021, para os municípios que realizarem apenas o primeiro turno, ou 1º de março de 2021, para os municípios que realizarem o segundo turno, órgãos e entidades de administração pública, direta e indireta, poderão, quando solicitados, em casos específicos e de forma motivada pelos tribunais eleitorais, ceder funcionários à Justiça Eleitoral. Então, nesse período agora, caso você seja um professor ou você seja aí um enfermeiro no seu município e a Justiça Eleitoral solicite à Prefeitura a cessão desse funcionário ou a sua cessão, a Prefeitura ela pode fazer essa cessão se ela foi solicitada pela Justiça Eleitoral. Está lá na Emenda Constitucional 107/2020, está no primeiro artigo. No dia 16 de agosto, domingo, até o dia 15 de setembro desse ano, ou seja, vamos ter aí 30 dias, observado o prazo de 15 dias antes da data definida pelo partido
para a escolha de candidatos em convenção, é permitido ao postulante à candidatura do cargo eletivo realizar propaganda intrapartidária com vista à indicação de seu nome, vedado o uso de rádio, televisão e outdoor. Essa aqui é muito comum nos Estados Unidos, chama-se as prévias, né? A prévia da campanha eleitoral. Você também pode fazer prévia da sua campanha. O que você não pode fazer na prévia é fazer campanha no rádio, na TV e no outdoor. Você pode fazer na internet. Olha para você ver. Você pode trabalhar na internet, você pode trabalhar até com material gráfico, mas é para intrapartidária. Você pode visitar os correligionários do seu partido, né, o diretório do seu partido, pode trabalhar a sua campanha para uma indicação do seu nome, né, a prefeito ou a vereador. Isso não tem nenhum problema. Tá bom? Então fique bem atento a essa questão. Se você ficar com dúvida, lá na Lei 9.504/97, no artigo 36, trata essa questão. É só você dar uma olhadinha lá que você vai perceber o que você pode fazer a partir de domingo, dia 16 de agosto, até o dia 15 de setembro, que é quando termina a convenção. Lembrando que a convenção começa dia 31 de agosto. No dia 17 de agosto, segunda-feira, é o último dia para as entidades fiscalizadoras que desenvolveram um programa próprio de verificação entregarem à Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal Superior Eleitoral para homologação os códigos-fonte dos programas de verificação e a chave pública correspondente. Né? Então nós temos aqui mais uma questão técnica do que deve ser feito aí para a eleição municipal. Lembrando, como eu disse a vocês, no dia 31 de agosto, segunda-feira, começa a convenção municipal. E essa convenção ela segue até o dia 16 de setembro de 2020. O que eu quero dizer para você, pré-candidato, é o seguinte: converse com o seu partido para que vocês já façam a convenção um pouco antes. Não espere lá para a última data, até porque se você começa já a convenção mais cedo, já faz lá a ata, você já pode solicitar, né, o registro de candidatura, para vocês já aí começar a trabalhar o material de campanha de vocês. Vocês não vão iniciar a campanha, mas já vão iniciar o trabalho de confecção desse material, para que quando for iniciar de fato a campanha, você já esteja com todo o material à sua disposição. É muito importante que vocês tenham planejamento e conhecimento daquilo que vocês forem desenvolver numa campanha eleitoral. A campanha de 2020 é uma campanha muito diferente das campanhas anteriores. Assim como a 2016 foi diferente da de 2012, a de 2012 diferente da de 2008 e assim, né, as que antecederam. Mas nesse ano especificamente nós temos algumas ações que nós nunca tivemos. Por exemplo, a internet ela será um palanque digital. É pela internet que você vai poder se aproximar mais do seu eleitor. Muitos municípios não poderão fazer visitas, não poderão fazer comícios, não poderão fazer reuniões. E onde é que você vai trabalhar com o seu eleitor? É aqui, na internet. Então busque nesse momento participar de cursos que vão te orientar em como você pode se comportar numa rede social, de como você pode fazer uma live numa rede social, de como você pode criar uma arte, um vídeo, enfim, de como você atrair eleitores através das redes sociais. Mas, ao mesmo tempo, eu quero deixar bem claro para você o seguinte: a campanha ela não deve ser somente através da rede social. Vai vencer essa eleição quem souber unir muito bem o digital com os meios tradicionais. Essa união do digital e os meios tradicionais é o que você deve fazer. Fazer somente o digital é muito arriscado. Fazer somente o tradicional também é muito arriscado. Eu diria até mais arriscado ainda se você é aquele pré-candidato que pensa assim, não, eu vou trabalhar como eu trabalhava há 10 anos, há 15 anos, porque era assim que funcionava. É um risco que você assume. Mas eu digo para você, se você está visitando um eleitor, a sua rede social ela está visitando milhares de eleitores. Pense nisso, na possibilidade de ganho que você tem de abrangência das suas informações que você coloca nas suas redes sociais.
Para isso, nós preparamos para a próxima semana um curso totalmente gratuito, onde nós vamos 5 dias seguidos, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, de 17 a 22 de agosto. Serão 5 dias onde nós vamos trazer para vocês diversas informações, diversas orientações, diversas explicações sobre como você pode fazer a sua pré-campanha e a sua campanha eleitoral utilizando a internet. De segunda, dia 17 de agosto, ao dia 22 de agosto. 100% online e 100% gratuito. Sabe o que você tem que fazer? A sua inscrição. É só você entrar no link ali abaixo, fazer a sua inscrição para você poder participar desse curso gratuito. Serão mais de 6 horas aula, juntando aí os 5 dias, trazendo informações para você. Vou receber convidados, vou receber clientes, né, que eu já atendo para essa campanha eleitoral, onde eles vão te apresentar o que vem sendo feito para eles, o que tem dado certo. Nós vamos ter aí uma semana para a gente poder conversar com você e te mostrar como você vai fazer a sua campanha eleitoral nesse ano de 2020. Meu amigo, é só você fazer inscrição e participar de forma gratuita. E aí, se você não participar, depois não reclama, né? Quando terminar lá a eleição, eu não tive apoio, eu não soube fazer minha campanha. Olha, eu estou te ajudando, estou aqui para te ajudar, né? Te passar informação. Depois, se você quiser que a gente, inclusive, trabalhe junto na sua campanha, você me manda um WhatsApp aí abaixo, tem aí meu número de telefone aí abaixo também, e a gente vai te orientar de forma nominal, onde a gente vai fazer uma análise específica sua, do seu município, e nós vamos te entregar estratégias para você poder atuar dentro do seu município, seja você candidato a prefeito ou candidato a vereador. Eu sou consultor de marketing político, estrategista político. Nós vamos conversar sobre como nós poderemos te ajudar na campanha eleitoral. Mas para isso, eu quero primeiramente que você participe desse curso na próxima semana e já me chame no WhatsApp e a gente vai conversando sobre a sua campanha eleitoral de 2020. Gente, valeu demais essa aula de hoje, realmente para a gente poder falar um pouquinho desse dia 15 de agosto, que é uma data pontual para o processo eleitoral desse ano de 2020. Valeu, um forte abraço e até semana que vem, hein? Segunda-feira, 7h30 da noite, começa o nosso curso de marketing político eleitoral aí, gratuito para vocês poderem começar a sua pré-campanha e depois a sua campanha eleitoral. Te espero lá. Valeu, um forte abraço e até a próxima.